Olá pessoal, hoje trago-vos aqui a minha opinião sobre dois livros que eu li nos últimos dias. O Onde Ali Tá, do M.J. Arledge, e o Attachments, Anexos, da Rainbow Rowell. Este livro do M.J. Arledge, a Raquel do So Happy With Books, já me tinha falado bastante sobre ele. Então eu, a Cláudia do Mulher que Ama Livros e a Mariana Mary Redhead, Redhead ou Red Hair? Bem, dá para as duas porque quer dizer a mesma coisa. A Mary, não interessa. Decidimos fazer esta, e o Filipe do YA Reader. Fizemos a leitura conjunta e íamos falando frequentemente. A Cláudia foi a primeira a acabar, depois acho que foi a Mary, depois fui eu. O Filipe, não sei, depois ele não comentou mais nada e nós deixámos a Raquel, convidámos a Raquel a estar presente no nosso chat que ia lendo as nossas opiniões sobre este livro. É muito interessante, é um thriller que é bastante viciante, é muito fácil a leitura e ele conta a história de... Ele começa, ou seja, tipo no segundo parágrafo já está logo a ação, não enrola. Existem pessoas que estão... Este livro é um bocado fácil de spoiler algumas coisas. Existem pessoas, sempre duas a duas, que são raptadas, que ficam sem água e sem comida durante algum tempo, ou bastante tempo, e entre essas duas pessoas, o mal, digamos assim, a pessoa que lhe faz isso deixa-lhes sempre uma arma com uma bala. Ou seja, aqui é to kill or to be killed. Eles, todas as pessoas que estão nessas circunstâncias, nos primeiros dias vão aguentando, depois já estão em situações extremas e já agarram, em alguns casos, na arma para darem um tiro ou não, depende à outra pessoa. A personagem principal é a Ellen Grace, exatamente, que é uma polícia, uma bad cop, uma rapariga toda fixe. Também gostei da personagem do Mark, que é o colega dela que tem alguns problemas com a bebida. A Raquel disse-nos que a Ellen Grace aparece também nos outros livros do M.J. Arledge. Portanto, em termos de sinopse, não dá para dizer muitas coisas, a não ser isso que eu vos expliquei, das pessoas que são raptadas, que são colocadas em situações sem condições e que está lá uma arma. Não posso alargar mais sobre isso. Eu gostei de tudo, dei-lhe 4 estrelas. Como vos disse inicialmente, a escrita é muito acessível, é facílimo de ler. Eu li-o, eu não me recordo, 3 dias talvez, 3 dias. Foi muito, gostei de ter conhecido o M.J. Arledge. Eu já tenho ali o segundo volume, porque isto, embora as histórias estejam divididas, é sempre com Ellen Grace e existe outras histórias. Eu já tenho ali o segundo para ler. Só houve uma coisa que eu não gostei e que achei exagerado. Como é que eu hei de explicar? Eu sou uma pessoa que quase nada me mete impressão ou quase nada me mete nojo. Tudo ok. E são aqui descritas muitas situações que metem cocó, xixi, vómitos, tudo ok, não me fez confusão nenhum. Embora dei por mim a pensar assim: ora cá, nós em tantos filmes que vemos e em tantos livros, será que ao segundo dia nós já estamos sem água e sem comida, já estamos em situações tão extremas, tão dispostos a fazer certas coisas que aqui aparecem ao segundo dia? Isso deixou-me ali um bocadinho com a pulga atrás da orelha. E depois há uma situação que eu achei estúpida, que não tenho outra maneira de o dizer,
e foi realmente a única coisa que eu não gostei do livro. Há uma situação de uma pessoa que faz uma ferida na cabeça enquanto está nessa situação de hostage, agora está-me a faltar o termo em português, de raptado, vá. E passado 2 dias a ferida ganha larvas. E essa pessoa, no segundo dia, já tinha tanta fome, começou a comer as larvas da ferida e a dar à pessoa que estava preso com ele. Eu achei isto espatafúrdio, achei isto ridículo, peço desculpa, mas é a minha opinião. Achei desnecessário, quero dizer, o autor já fala tanto nas condições extremas em que eles estão, tudo bem, mas esta parte foi a única parte que eu realmente achei, não gostei mesmo. Então, volto a dizer, eu dou-lhe 4 estrelas, estou com alguma curiosidade para ler as continuações do autor. Estas anotações que eu tenho aqui são 3, foi uma das larvas, e a outra, eu gosto de pôr isso às vezes quando chegamos a certas partes do livro e ele resume o que é que já aconteceu e eu gosto de mencionar essas partes. Portanto, a minha opinião sobre o M.J. Arledge, 4 estrelas e fixe. Rainbow Rowell, eu já tinha lido Fangirl, Eleanor and Park and Kindred Spirits e tinha gostado de todos. Tinha dado 4 estrelas ao Eleanor and Park. O Fangirl penso que dei 3 e o Kindred Spirits dei 4, salvo erro. Se alguém quiser ver os vídeos no canal, basta procurar em Rainbow Rowell no search que aparecem logo os vídeos. Anexos, attachments, o que é que eu achei? Para já eu gosto imenso da capa. Acho que a capa, as edições portuguesas estão o máximo e vai de encontro à capa do Fangirl e do Eleanor and Park. Este livro é todo passado nos anos 90 e já vou dar exemplos, mas quem não cresceu ou quem não passou pelos anos 90 gosta do livro certamente. Não é a condição sine qua non para gostar do livro, mas vou-vos dar só uns exemplozinhos que eu apontei aqui. Fala Dave Matthews Band, Winona Ryder, Beetlejuice, Adam Sandler, o Quantum Leap, que era uma série que dava nos anos 80 também, a Susan Sarandon, o Eyes Wide Shut, o Fight Club, o Tom Cruise, o Michael J. Fox, a Julia Roberts, a Courtney Cox, o Matrix, o jogo Dungeons and Dragons, os Guns N' Roses, Eddie Vedder, Star Wars, Goonies, Corey Feldman, Stand By Me, R.E.M., Simpsons, Marilyn Manson, Cheers, que era a série dos anos 80, Mariah Carey, Celine Dion e não apontei mais. E eu cresci com isto tudo. Isto faz tudo, são tudo pessoas que fazem parte da minha vida, logo eu identifiquei muito. Este livro foi comigo para Dublin. Eu comecei a lê-lo lá e depois li-o de uma enfiada no avião para cá. Eu gostei bastante, embora, ou até certa parte, eu não estava a gostar muito da personagem principal. Isto porquê? Conta a história de um rapaz que é o Lincoln, que é informático numa empresa. E ele anda muito desmotivado na vida dele, porque teve um desgosto amoroso, porque a namorada do liceu dele, quando acabaram o liceu, fizeram planos, mudar de estado e fazer uma vida juntos, mas aquilo não correu muito bem, é a vida. E ele volta a viver com a mãe está sempre em cima dele, é uma mãe super protetora, e ele arranja lá um trabalho à noite, que ninguém queria aquele tipo de trabalho, ele não gosta do que faz, e ele tem que monitorizar os e-mails das pessoas que trabalham nessa empresa. Ou seja, sempre que existirem red flags, o que é isso? Existem certas palavras nos servidores da empresa que red flag e ele tem que ir ler os e-mails. E existem 2 meninas, que é a Beth e a Jennifer, que são BFFs, estão sempre a trocar e-mails uma com a outra, coisas muito giras da vida delas, dos namorados, do marido. E ele começa a ler aquilo na boa, mas começa-se a encantar por uma delas. Mas ele ao mesmo tempo sentia-se um bocadinho mal com aquilo, porque não achava correto, mas ao mesmo tempo
O trabalho dele era mesmo esse, ler os e-mails. E porque é que eu inicialmente não estava a gostar muito da personagem do Lincoln? A Rainbow Rowell tem uma coisa que eu estou a ver que é recorrente nos livros dela, isso também é giro e se calhar por isso é que ela tem tantos fãs. As personagens principais dos livros dela são sempre pessoas um bocadinho awkward, pessoas que não têm muita confiança nelas próprias, ao contrário de outras pessoas que escrevem, onde a personagem principal é sempre o bom ou boa zona ou consigo fazer tudo. Aqui é ao contrário. E eu, sendo isto, eles não são adolescentes, atenção, eles estão quase nos 30 anos, vá, na casa de 27, 28, 29, 30 anos. E ele aqui demonstrava tudo aquilo que eu não gosto num homem e que eu acho que as raparigas, as mulheres da minha idade não gostam. Vivia com mãe, inseguro, insatisfeito e não se mexia para mudar a vida dele. E isso já me estava ali a fazer uma certa confusão, a pensar, este gajo é um babaca, não... Mas depois, felizmente, ele abre a pestana e muda a vida dele. Portanto, eu gostei. Eu vou-lhe dar 4 estrelas. Continuo a achar que o Eleanor Park é o melhor, mas este também é giro, lê-se muito bem, levezinho, eu gosto muito. Só me falta ler um da Rainbow Rowell que eu tenho ali, que é o Landline, porque o Carry On eu não quero ter. Uma coisa que eu também gosto bastante nos livros da Rainbow Rowell é o humor que ela faz. Ou seja, as personagens dos livros dela conseguem gozar com elas próprias e isso é muito bom. Eu sou muito apologista dessa filosofia. E aqui uma das meninas, a menina por a qual ele se apaixona, que eu não vou dizer qual é, ela é gordinha. Então, e ela às vezes tem aqui saídas muito engraçadas que eu estou aqui à procura para vos ler. Deixa-me só procurar. Ela assim para a outra. Está a dizer, nem imaginas o que é que me passou para a cabeça. Eu entrei na Baby Gap, que é a loja de criança, de roupa. E olhei para umas bermudas minúsculas e camisolinhas e não sei o quê. Estou a olhar para aquele casaco absurdo e uma empregada da Baby Gap vem ter comigo e diz-me: não é tão querido, que idade tem a sua filha? E eu respondo: não tenho, ainda não. E ela pergunta: é para quando? E eu respondo: fevereiro. Ou seja, ela é gordinha e a empregada pensava que ela estava grávida. Pronto, tem estas coisinhas muito engraçadas. Depois tem aqui a falar do Sir Picot e do Scarface, que foram duas personagens que eu adoro, do Al Pacino, no final dos anos 70. Depois aqui um comentário que o Lincoln faz sobre a rapariga por quem se apaixona. É a Beth, pronto, aqui eu era a Beth ou era a Jennifer, não é importante, não é spoiler de nada. Beth era divertida, era inteligente, era interessante e tinha o género de trabalho que torna as pessoas mais interessantes. O género de trabalho que uma mulher poderia ter num filme, numa comédia romântica com John Cusack como protagonista. Ou seja, eu calculo que a Rainbow Rowell deva ser da minha idade, porque todas as referências que ela faz em todos os livros, eu apanhei-as todas desde o início dos anos 80 e dos anos 90, e isso também é uma coisa que me faz identificar muito com a escritora. Gostei bastante, volto a dizer então, 4 estrelas e não houve nada que eu não tenha gostado. Pessoal, se já leram ou se não leram, comentários sobre estes 2 livros, depois digam-me alguma coisa. Tchau!